Na parte de segunda-feira, acusações. Como é fácil acusar? Como é fácil levantar falsas suspeitas? Agora abra a sua Bíblia e vamos ler Josué capítulo 22 e os versos 9 até o verso 20. Assim os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, à terra da sua propriedade, de que foram feitos possuidores segundo o mandado do Senhor por meio de Moisés. Quando chegaram à região próxima ao Jordão, na terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar diante da terra de Canaã, perto do Jordão, do lado dos filhos de Israel. Quando os filhos de Israel ouviram isto, toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló para fazer guerra contra eles. Só pelo fato de terem ouvido falar que as duas tribos e meia construíram um altar, já se reuniram para fazer guerra. Meu querido irmão, fazer guerra não é a primeira opção. Nós precisamos conversar, nós precisamos conhecer as razões das pessoas. Por que eles construíram aquele altar? E o verso 13, e os filhos de Israel enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés. Com ele foram 10 chefes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe da casa dos seus pais, entre os grupos de milhares de Israel. Eles se dirigiram à terra de Gileade, onde estavam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e lhes falaram, dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor: que infidelidade é esta que vocês cometeram contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para vocês, para se rebelarem contra o Senhor? Estão observando que estes delegados que vieram das outras tribos, eles vieram até as duas tribos e meia e começaram a acusar. O início da conversa foi uma acusação. Que infidelidade é esta que vocês cometeram contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para vocês, para se rebelarem contra o Senhor? Uma acusação. Eles não procuraram saber as razões, chegaram com acusação. Verso 17. Será que não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje ainda não nos purificamos, apesar de ter vindo uma praga sobre a congregação do Senhor, para que hoje vocês deixem de seguir o Senhor? Se hoje vocês se rebelam contra o Senhor, amanhã ele ficará irado contra toda a congregação de Israel. Se a terra que vocês receberam por herança é imunda, passem para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomem posse entre nós. Porém, não se rebelem contra o Senhor, nem se rebelem contra nós, edificando para vocês um altar que não é o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, infidelidade no que diz respeito às coisas condenadas? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Aqui está a narrativa. Até que ponto estas acusações eram bem fundamentadas? Não tinham fundamento. Eles fizeram suposições. Eles imaginaram que as duas tribos e meia estavam apostatando, estavam deixando de servir ao Deus de Israel. Tensão surgiu quando se relatou que as tribos do leste ergueram um altar no Jordão. O texto não explica os motivos desse ato, nem descreve a função do altar, ou a atividade específica relacionada ao altar. A ambiguidade em relação ao significado desse altar aumenta ainda mais se nos voltarmos à primeira travessia do Jordão, nos capítulos 3 e 4, em que todo Israel entrou na margem do Jordão para atravessar o rio em direção à terra firme de Canaã. Aqui, uma parte de Israel chegou à região do Jordão, mas agora para atravessar o rio na direção oposta. Em ambos os casos, foi erguida uma estrutura de pedras. A primeira serviu como um memorial, enquanto a segunda era vista como um altar impressionante.
A pergunta que inevitavelmente veio à mente deles foi: o que significam estas pedras? Esse altar foi construído para sacrifícios ou era para apenas um memorial? Será que essas outras tribos já estavam começando a cair em apostasia? A falta de consulta a Josué, ou Eleazar, ou aos líderes das tribos, abriu espaço para um mal-entendido que potencialmente poderia levar a um conflito terrível. Não devemos julgar os outros. Não julguem para que não sejam julgados. Deus unicamente é juiz. Quando você quer saber por que este irmão agiu desta forma, por que este irmão estava em tal lugar, você ouviu em tal lugar suspeito, você não deve acusar, você deve conversar particularmente, você deve saber as razões por que ele estava ali, as razões por que ele agiu desta forma ou daquela outra forma. Conversando se entende. Meu querido irmão, não deveremos tirar conclusões precipitadas. Por que é tão fácil chegar a conclusões erradas sobre a motivação das outras pessoas? Porque nós não estamos dentro da mente das pessoas. Nós não sabemos o que elas estão pensando, imaginando, quais são as intenções. Por isso nós temos que conversar, dialogar, prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para nos irarmos. Este é o conselho da palavra de Deus. Aleluia!